Oi, gente! Tá começando hoje mais um Patada Leste num cenário totalmente diferente, mas eu quero muito te apresentar tanto esse espaço quanto esse ser humano que vocês estão vendo aqui. Antes de apresentar também, deixa eu agradecer a Una Produções que está acompanhando a gente nessa gravação também, tá? Hoje a gente tá aqui com a Thaís Coraini, que é designer de comunicação. Obrigada, Thaís, por ter recebido a gente, ter aceito também esse bate-papo aqui pra gente conversar sobre machismo, né? O quanto realmente a gente não precisa de um homem para validar a nossa voz também, né? A Pá faz sua própria canção. Patada Leste. Também, né? Isso. E além de ser designer de comunicação, a Thaís, ela é produtora cultural aqui da Jussara Cultural. Jussara Cultural fica aqui em Joinville, é um centro cultural aqui, aonde a gente vai estar apresentando no decorrer do podcast também muito que o Jussara consegue proporcionar para você, tá bom? Thaís, bora lá então pra gente começar o nosso papo. Acho que vamos partir do princípio mesmo. Em que momento que você sentiu assim que foi a primeira vez que você foi descredibilizada como mulher? Massa. Primeiramente, eu agradeço o convite. Que bom estar aqui, poder falar sobre um assunto importante. Eu acho que é legal a gente estar reforçando isso. E abrir para as mulheres, para a gente poder ter uma discussão e conseguir, assim, né, nos informar mais. Eu acho que vai ser complicado pontuar o dia exato, né, quando eu comecei a perceber, mas eu venho sentindo que desde que eu tive essa mudança, passei 8 anos na Alemanha, morando em Berlim, que foi por opção. A ideia foi, eu comecei a estudar design aqui na Univille mesmo, né, fazer as atividades, foi muito legal. Eu vou dizer que a Univille me deu uma puta de uma base, né, os professores eram ótimos, a gente tinha bastante trabalho para fazer, então isso me deu uma puta base. E aí quando eu cheguei lá na Alemanha, eu tive que me adaptar, né, e ver como que era, é realmente muito diferente o local de estudo, a maneira que eles fazem tudo isso, é muito mais independente. Então aí também já comecei a ter esse gostinho da liberdade desde o início. E claro que no começo é algo assustador, porque a gente não está acostumado dentro da sociedade brasileira, que é uma coisa que já vem sendo muito velada, a gente está acostumada e educada a fazer coisas aqui que a gente não se pergunta muito por quê. Não. E a gente acaba percebendo isso chegando lá, quando você está num ambiente que é totalmente diferente, você começa automaticamente a se fazer perguntas para tentar entender. Então, o porquê que eu me comportava assim, porquê que as pessoas acabam não entendendo a maneira de eu me comportar, ou até julgam a maneira que eu sempre... era sempre certo fazer assim, aqui não é. E por quê? Então, eu acho que o fato de ter conseguido estar numa outra perspectiva e vivenciar uma sociedade que tem mais espaço, na verdade, assim, a Alemanha é um lugar onde eles realmente não diferem os sexos, pelo menos em Berlim, onde eu morava, tá? Eu vou falar desse ponto. Eu acho que a Alemanha é muito diferente, ela é um país ainda assim grande. Sim. E diverge muito, né, norte e sul. Berlim é uma cidade cosmopolita, enorme, várias culturas moram lá, então já furaram a bolha, então a gente já tem realidades que realmente podem ser muito diferentes, mas que são muito boas para quem está querendo se descobrir, né? Então eu acredito que eu vi fatos assim na Alemanha que me deixaram impressionadas. Por exemplo, assim, pessoal, é um lugar de pessoal mais alternativo. Então é difícil achar uma casa para morar e você precisa sempre... A parte de fazer a mudança é difícil. Você não tem... A galera é estudante, é freelancer, então nem todo mundo tem uma grana. E eu lembro que as pessoas faziam a mudança no metrô. Então, assim, às vezes tem uns carrinhos que levavam aqueles carrinhos que levam caixa de bebida e tudo mais. E aí, de repente, eu tô no metrô e eu vi uma menina fazendo a mudança e ela tava mudando uma geladeira, assim. Simplesmente. E ela tava com uma geladeira num carrinho. E aí, sabe quando eu olhei assim, e tipo, vários caras ao redor. E a minha sensação, penso, na hora foi, cara, nenhum cara vai ajudar ela. E aí eu vi a mina carregando aquela geladeira, e aí veio um cara realmente, mas não pra ajudar ela, pra conversar com ela. Ela levando a geladeira nas costas, e o cara, pô, e aí, massa? Eu falei, caraca, ele não vai ajudar. E é isso que ela não... Às vezes eles até se ofendem se você oferece ajuda, porque pra eles vem como, você acha que eu não sou capaz de fazer isso? Então eu acabei estando num lugar onde era assim, vocês querem igualdade? Então aqui é tudo igual. Você vai carregar a geladeira como um homem carrega. Você vai pegar seu carrinho de rodinha e aí nisso você vai adquirindo técnicas, habilidades, né? E coisas, e você vê que o mais normal naquela sociedade é você
fazer por si. E, sabe, tem coisas até engraçadas, assim, de tipo, como é gritante a mudança das coisas. Aqui, quando você tá lá em São Paulo no metrô, você quer levantar, você vê uma senhora sentada, você levanta e pergunta se ela quer sentar. Lá era assim, a senhora quer sentar? Ela assim, você acha que eu não consigo ficar em pé? Do tipo, as pessoas lá têm essa, tipo, elas vão te falar se elas precisarem sentar, e se elas estão em pé, elas estão Elas bem. não gostam de ser invadidas. Se elas precisarem, elas vão vir até você. Se ela vai ter essa consciência de, tô cansada, preciso sentar, ela vai te pedir. Mas se ela não te pedir, você não precisa oferecer, porque a sensação é que a sociedade tem essa autorresponsabilidade muito forte. E aí, quando você pega essa autorresponsabilidade, é uma coisa que vai... Que beneficia em várias outras coisas. Tanto que eu não imaginava que ser mulher fosse um problema até eu voltar, porque lá nunca foi um problema. Todas as minhas profissões, onde eu fui, eu nunca me senti como DJ, como editora de vídeo, trabalhei em lugares com a maioria das pessoas, majoritariamente o time homem, e nunca parei pra refletir, tipo, será que eles não falam comigo porque eu sou mulher? Será que eles não gostaram do meu currículo porque eu não sou mulher? Nunca senti isso. Tu não sentia que tu era julgada, a tua competência não era julgada por você ser mulher? Não, eu cheguei lá e assim, eu sou uma pessoa que talvez pelo TDAH ou tudo mais, assim, eu sou fácil de adaptar. Eu esqueço muito. Então, assim, as coisas me incomodavam um pouco. A partir do que eu fui crescendo, que eu fui hoje, eu falo, realmente coisas me incomodavam. Mas lá eu realmente adquiri um lugar brando, um lugar onde que legal, é o lugar onde eu posso ser quem eu sou. Não preciso ficar me ajeitando, me arrumando, me vestindo, falando direito, mostrando, tendo que provar algo. O tempo todo. O que eu sou já é o suficiente para esse trabalho que eu tô fazendo aqui. Ser mulher é o suficiente. Então, assim, eu nunca tive problema. Quando eu volto dessa realidade de que, sei lá, eu consegui adquirir o meu gosto musical, fazer os meus cursos, porque aqui eu senti que no Brasil eu ia muito nessa Maria vai com as outras. Sim. Todo mundo vai no pagode. Eu não sei se eu gosto de pagode, mas eu vou porque todo mundo tá indo. Sim. Então você não se dá o direito de pensar, será que eu gosto ou não de pagode? E eu gostava de rock, e ninguém queria ir no rock, então eu acabava não indo. E aí, quando eu fui pra fora e eu falei, opa, aqui eu tenho um universo novo pra explorar, eu não vou no pagode, eu vou começar indo no rock e fazer amizades onde eu quero ir. E aí comecei a me descobrir, me conhecer. E se permitir um pouquinho mais também, né? Exatamente, porque aqui eu acho que as coisas a gente não tem muita culpa. A gente acaba sendo muito influenciado pelos meios. Então, por isso que eu acho tão legal ir pra fora e ter essa oportunidade para você ter essa perspectiva um pouco mais de fora de quem você é. E não só como mulher, mas como ser humano mesmo, né? Porque a gente também se confunde. Então, voltando para cá, nessa nova realidade aqui, quer dizer, que já é antiga, mas se tornou nova agora, que com esse conhecimento, com psicoterapia, tudo que eu venho fazendo para me conhecer, que é um dos objetivos, já que a gente não é muito influenciado, né, a nos conhecer verdadeiramente. Voltando para cá, eu comecei a perceber que o machismo dentro aqui da sociedade de Joinville e dos arredores, né, mas principalmente aqui, é realmente algo que me incomoda, porque me tolheram esse espaço de liberdade. Não é que eu quero falar assim, eu quero carregar a geladeira sozinho, não me levem a mal, eu não quero carregar uma geladeira, mas eu quero poder não ter que provar as coisas por ser mulher, eu não quero ter que gritar e ser histérica, chamada de louca. Hoje em dia eu falo brincando, mas eu falo, se aqui no Brasil, ou aqui, né, em Joinville, estão me chamando de louca, mas é porque eu tô pegando os meus valores e fortalecendo eles. Exato. E eu só gritei porque eu já falei 5 vezes com educação antes. Só que não me escutaram. Então, quando eu grito, eles lembram que eu sou louca. E aí, quando falam, a Thaís é louca, então eu tô fazendo o meu trabalho certo. Porque os valores que eu tenho pra minha empresa, pra minha vida, eles estão sendo... Eu não vou deixar passarem por cima. E se tiver que gritar pra entenderem o que eu tô falando, não tem problema. Eu tenho voz pra isso, digo. Eu tenho 2 minutos da minha vida pra falar pro cara que não é assim que faz. Eu tenho 2 minutos da minha vida pra falar um pouco mais alto se ele não entendeu falando baixinho. Eu tenho. Então eu aprendi que tudo bem, eu talvez para outras coisas não tenho paciência, mas para essa mudança, para eu poder pelo menos me colocar, não vou falar pelos outros, mas falar por mim, eu tenho esse tempo, assim, E aí agora eu venho construindo isso pouco a pouco, e agora a gente conversando mais, até fortalecendo isso, né? De tipo, a gente tem que sim saber, o autoconhecimento é a chave para a gente conseguir falar com propriedade e nos tornar quem a gente quer para um dia a gente não precisar ter mais problema com isso, né? Exatamente. Eu acho que é onde a gente quer chegar, assim.
E a gente até tava conversando no off também, da onde surge, né, essa questão o machismo aqui no Brasil, ele é muito social, né, e tão estrutural a ponto de que o machismo, na maioria das vezes, ele vem de outra mulher, de nós, né, de nós semelhantes, né, porque o machismo, ele invalida muitas coisas do que a gente faz, do que a gente fala, e como você mesmo citou com excelência. Cara, se tu chegou a gritar, não foi na primeira vez, né? Foi depois de muitas vezes tu batendo ali na tecla. E a gente conversou sobre a questão da infância mesmo, de situações que acontecem na nossa infância. Até se tu puder dividir com a gente o momento que você percebeu, assim, que tu não conseguia se encaixar no meio de outras mulheres, criança ainda, sim. né? E o quanto que isso te incomodava, assim. Eu acredito que, claro, como mulher também já fui muito machista no sentido de novo, a gente vem falar daquele autoconhecimento, da gente ter mais informação, da gente, eu acho que a sociedade também tolhe, né, eu já vem passando por várias mudanças, mas já existe ainda uma competitividade muito grande criada entre as mulheres, e eu lembro que na minha infância eu tinha esse avesso, eu queria andar com os meninos, eu queria me aventurar, eu achava bobeira o que as meninas falavam, preferia estar só no grupinho dos meninos e tudo mais. E era uma coisa que hoje em dia, hoje eu lembro e me ofendo das coisas muitas vezes faladas. E por que muitas vezes eu não levantei a voz para falar a favor dessas meninas, né? E ao mesmo tempo consigo perceber como a sociedade é maldosa também, fazendo as mulheres acreditar que a única coisa de bom que elas têm para oferecer é o corpo, é a bunda, é o peito, né? Então, assim, a gente acaba imaginando que o nosso valor e o nosso melhor tá dentro desse corpo físico aqui, né? De uma coisa que é passageira e não dá tanto valor à tua intelectualidade, à tua história, à tua conversa, o quão interessante você pode ser, coisas que você tem para contar, para ensinar, para partilhar, né? E aí isso também me fere um pouco ainda. Então eu tinha esse preconceito, sim, de achar que... Mas ao mesmo tempo, hoje eu olho pro lado e falo, não, o que falta também é um pouco de educação, entender e a gente falar mais sobre isso, de fortalecer as mulheres, de saberem que elas não são só um objeto e que elas têm coisas para oferecer que não precise ser nesse lado mais promíscuo. Claro que a gente é muito legal sensualizar, essas coisas fazem parte da vida, mas não pode ser a única coisa. E aí eu hoje, quando tinha esse preconceito de falar que é futilidade e tudo mais, de falar, não vou me meter com essa galerinha, acho palha, hoje em dia claro, não é o que eu quero conversar, mas me envergonha um pouco e faz parte desse meu processo de mudança, de entender hoje que até nisso a sociedade é muito maldosa, no sentido de dividir as mulheres em aquelas ali são da galera, aquelas ali são as... Então é difícil a gente se unir para falar sobre coisas bacanas se a própria sociedade nos coloca uma contra as outras, né? Então hoje o meu trabalho é respirar, digo, se alguma coisa acontecer, e tentar olhar numa perspectiva um pouco maior e saber que aquela mulher também sou eu, a gente vai passar pelas mesmas coisas, tem muitas coisas que nos colocam ali no mesmo lugar e nos une, mas fui sim, e hoje eu admito, e faz parte, eu acho que dessa trajetória, a gente tá de um lado para depois, né, eu tive lá para ver o que é, escutei coisas, porque eu era muito próxima aos meus amigos, então eu acho que eles já me tratavam quase como se eu fosse um cara, assim, então os comentários que vinham nas conversas era depois, hoje em dia eu falo assim, caraca, mano, do jeito que eles tratavam as mulheres, os comentários que eram, e por que eu nunca falei nada, tipo, não fala assim dela, ou falava assim, aquela gata gostosa, eu falo assim, ela tem nome, não é uma gata gostosa, ela não é a galega, não sei o quê, qual que é o nome dela? Fala o nome dela, digo, sabe? De não reconhecer a mulher como um indivíduo mesmo, né? Sempre objetificando ela. Exato, sempre objetificando, né? E também, claro, hoje em dia, quando eu vejo com as mulheres e posso conversar, quando saio, e a gente tá em algum lugar que vem aquele clima de competitividade ao redor, né? Se acha que é porque tatuagem, ou se cabelo, se é alguma coisa que acaba intimidando as mulheres. Antes eu lembro que isso me incomodava muito, de eu estar num lugar e me sentir tipo, o que tá acontecendo aqui? E aí, hoje em dia, eu respiro no sentido de... Óbvio que me afeta também, porque a gente tá numa sociedade que a gente é abalada a vários momentos, e para você se manter ali no seu centro é difícil, mas hoje em dia eu tenho mais compaixão por esse momento, em vez de só empurrar a menina e falar para de bater o cabelo em mim, ou para de falar assim, oi, tudo bem, qual que é o seu nome? E ter interesse por ela e não já criar essa inimizade de primeira, né? E eu acho que tudo isso, até depois tu vai entrar num assunto que eu acho que é extremamente importante, até
E não só você, eu falo por mim mesmo da minha família, eu digo mãe, pai e tudo mais. Porque essa questão da competitividade, se tu parar pra pensar, é como se fosse assim, as mulheres, elas querem o tempo todo serem vistas. Parece que o tempo todo elas ficam competindo para que elas sejam vistas. E daí o ponto que você entra na questão de, por você ter tatuagem, o cabelo, né, que chama atenção, você é uma mulher que já sai do padrão pré-estabelecido pela sociedade, que não pode ter uma tatuagem é feio, tatuagem é isso, tatuagem é coisa de mulher rebelde, de mulher da vida, enfim, já sai desse padrão e acaba chamando a atenção e acaba, assim, gerando esse alerta, muitas vezes, de tipo assim, opa, ela tá chamando a atenção e, tipo, ela não tá com uma roupa vulgar, ela não tá mostrando o corpo dela pra chamar atenção. Ela tá chamando a atenção por ser ela mesma. E a gente entra no princípio, Thaís, eu não sei se você concorda comigo, mas eu digo até a minha própria infância, assim. Desde a minha infância, quando começa a comprar brinquedos e tudo mais, que tu começa a se inserir em sociedade para brincar, a gente percebe que nós mulheres, até os brinquedos, eles são destinados a você cuidar da casa, né? A você cuidar da casa, você ter uma boneca para você cuidar daquela criança, a você saber fazer isso, a você saber coisas de mulher e coisas de homem, né? Os brinquedos de homem era sempre muito interessante. E eu tenho um irmão mais velho que eu, e por um determinado momento, um primo meu morou junto comigo. Então eram 2 homens e eu só de mulher. E eu achava totalmente desinteressante brincar, porque eu sempre fui muito criativa. Eu gostava de brincar, morava sempre em sítio também, e gostava de brincar, tipo assim, de fazer show, de apresentar. Eu tava em cima de um palco, eu falava, eu corria, tinha um restaurante, assim, eu sempre gostava de eu fazer coisas. E eu brincava sempre com meu irmão e com meu primo sobre isso, porque eu achava as brincadeiras deles muito interessantes. Porque eram sempre coisas criativas, coisas para brincar, coisas para desenvolver, e não só para você aprender a fazer uma função doméstica. Exatamente. Né? E a gente tá inserida na sociedade disso o correto você precisa saber fazer para você ter um marido, para você saber fazer para ele, e de novo você ser invisível, porque quando você entra dentro de casa, você é mulher do fulano. Você acaba perdendo, de certa forma, a tua identidade. Eu acho que até por conta desse fato, assim, se você não segue o cronograma certinho, né, eu acho que aí também aquela pergunta que você me fez, no sentido quais foram o primeiro momento que você sentiu, daí eu vou falar, talvez seja um fato de personalidade, mas desde o momento que você responde, desde o momento que você fala não, que você não quer fazer algo que te propõe, né? Eu lembro que eu ganhei mesmo, como você comentou, eu ganhei e era um brinquedo que eu adorava, mas era uma pia de lavar louça, que tinha um negocinho de sabão, assim. E eu lembro que o legal é que tinha água, mas você vai, estavam me ensinando a lavar louça, né? E aí, a partir do momento que você fala, não quero, ou um homem te fala uma coisa e você discorda, e aí, ali você já começou errada, não só com o estilo, mas eu acho que a minha personalidade como mulher, sempre já foi, nesse sentido, discriminada. As pessoas aqui em Joinville, desde da escola, tinham certeza que eu era lésbica. Porque eu não tenho o direito de ser mulher sendo como eu sou. Sim. Se ela é assim, fala alto, se ela discorda, se ela vai surfar, se ela vai fazer não sei o que com os amigos dela, ela não pode ser mulher, né? Porque mulher não se comporta assim. Então ela é lésbica. De ter ponto de falar assim, nossa, Thaís, eu nunca vi você se relacionar com... Porque pra todos estavam garantidos. Ou os amigos chegavam pra mim e falavam assim, você gosta aí, você achou aquela lagarta? Porque pra aquele cara, o meu comportamento é de 100% que eu era lésbica. Então, assim, é difícil. Até nisso, posso pedir permissão pra ser mulher do jeito que eu sou? Ou pra ser mulher eu preciso ser do jeito que tem que ser? Tipo, qual que é o jeito que tem que ser pra ser mulher? Então, hoje em dia, talvez tem pessoas que fiquem surpresas de eu me relacionar com um homem, né? E que é um dos que tá se desconstruindo também, que a gente tá aí na pegada. Aos pouquinhos, porque pra mim, não é opção sexual. Se fosse opção, eu seria lésbica. Se eu pudesse escolher, eu escolheria. Mas eu acho que, bom, ou se é num decorrer da sociedade, como me moldaram, eu também vou ser vítima do sistema. E hoje eu me considero heterossexual. Então, até nisso, você precisa... Você é rotulado o tempo todo, né? Sim. Tem que estar numa prateleira. E sobre isso, ontem mesmo meu namorado falou, porque a gente saiu à noite, enfim, e daí paramos num lugar pra comer, e daí ele fez um comentário e eu falei, e eu sempre
quando tem comentários que são desagradáveis, e não só com ele, mas com todo mundo, eu também falo, cara, o que tu falou? Aí a pessoa repete, eu falo, cara, tu ouviu o que você falou? Tipo, é isso mesmo que você tá... E questiono, e daí eu começo, dele, já vai começar a militar. Aí ontem mesmo ele falou assim, cara, se você não namorasse comigo, se eu não, sei lá, se eu não te conhecesse, eu ia falar que você é lésbica. Eu falei, cara, mas por que raios que uma mulher não pode, ela ser mulher, hétero, e se posicionar? Por quê? Porque exatamente o que você falou, porque mulher não se posiciona assim. E aí, de novo, é por isso que eu vou comentar também por que os meios acabam justificando os fins. A gente se sente assim, porque infelizmente a sociedade que a gente está inserida aqui em Joinville, por ser mais conservadora, é o que a gente tem. Né, é muito fácil você estar aqui e voltar a ser o que a sociedade daqui é. Então, assim, isso é uma coisa que a gente vive bastante aqui. Existem lugares que é um pouco mais brando, né? Cidades maiores onde o pessoal já furou a bolha ali, já tá pensando em outras coisas, se importando com coisas mais importantes do que com a sexualidade do próximo, se ela é ou não é, e ver o ser humano como essência ser, do que ficar falando desses pormenores. Então, é uma coisa que a gente tem que falar aqui para nossa sociedade que a gente vive e que a gente quer mudar essa sociedade que ainda precisa de mudanças drásticas para que a gente, como mulher, possa estar num lugar onde a gente se sinta mais à vontade, onde o meu trabalho seja respeitado, onde eu não precise ter que chamar o neto para pedir algo para alguém fazer, né? Então, assim, a gente vem buscando nessa sociedade que a gente está hoje essa mudança, e o Jussara também é um desses lugares que vai trazer que é um dos intuitos de trazer essa mudança até para as mulheres como a gente poderem ser mulheres. Exatamente. Sabe? Cada um na essência do seu ser se descobrir e conseguir. E às vezes fala assim, às vezes as pessoas me dão dicas do tipo, fala que você não é a dona, fala que não sei o que, não sei o que. Não, pelo contrário, enquanto eu estiver aqui, eu vou sim, e eu vou incentivar as pessoas. Eu não quero ter que me esconder para ser respeitada, mentir para ter credibilidade, passar despercebida. Não, eu quero um lugar seguro para que as pessoas possam ser, e que as pessoas, quando vejam algo que não está certo, que elas também tenham coragem de levantar e falar. Porque a gente não vai ter, a mudança vai acontecer assim, são coisas que, aqueles 2 minutinhos que você tem que tá vendo que tem alguma coisa errada, você não vai morrer por causa de 2 minutinhos da sua vida, de você dar um conselho para uma pessoa, para uma mulher, ou você falar algo que não tá certo perante o comportamento com uma mulher, com uma criança, com uma senhora. Então, assim, eu digo, vai ser o contrário, é um lugar que eu estimulo as pessoas, sim, a levantarem a sua voz e darem, sim, a sua opinião e falarem, sim, o que pensam no seu lugar de fala, ou terem compaixão, seja um homem, ou seja um gay, ou seja vivendo algo e tendo compaixão por outra pessoa e dar, sim, o seu parecer, né? Digo, a gente tem que, com muita parcimônia, e digo, parcimônia no sentido de respeito, sim, total. Mas que todo mundo tenha, assim, o seu momento de falar, de expressar. Isso aqui é um lugar artístico, e arte é expressionismo. Então, essas coisas estão juntas. A poesia e a liberdade, ela vem junto, né? E não é uma questão assim, né, Thaís, até pro pessoal que vai assistir a gente, acompanhar. A intenção até do Jussara e até desse nosso papo de hoje e outros que nós já levantamos bandeiras no próprio podcast, que não é assim pra gente colocar a nossa opinião e colocar uma pedra em cima. O que você quer dizer é que, tipo assim, é um espaço livre de opiniões, onde eu posso ter uma opinião diversa da tua e a gente vai dialogar sobre isso. A gente vai debater sem gerar um atrito, sem excluir totalmente você daquela roda de conversas, porque, cara, a Thaís pensa assim, não, nem vamos chamar porque ela vai incomodar, entendeu? Exato. E entra o machismo. Pra você que tá assistindo a gente, às vezes acha que é exagero, às vezes algumas coisas. Cara, você que é mulher, por exemplo, eu vou falar aqui da nossa cidade, e a gente tá falando da nossa cidade porque é onde a gente vive e é onde a gente começa a buscar essas pequenas mudanças, né? Porque a gente tem que falar daqui. Não adianta hoje a Thaís falar de Berlim, porque ela não tá na porra do Berlim. Tá em Joinville, então vamos falar aqui de Joinville mesmo e aqui da região sul. Eu falo por mim no trânsito. Eu dirijo não faz muito tempo, mas eu não sou uma má motorista, sabe? Eu dirijo bem, eu sigo certinho tudo que tem que seguir. Eu nunca provoquei nenhum acidente, eu nunca fui nenhuma pessoa que, no trânsito mesmo, assim, que foi incoerente com o que é correto, enfim, nunca furei sinal vermelho, enfim. E bateram no meu carro.
E a primeira coisa que aconteceu quando bateram no meu carro, o cara estava errado, era um homem que estava dirigindo, mais velho. Ele furou o sinal vermelho, ele bateu no meu carro. E só tava eu dialogando e tudo mais, tava fazendo o boletim de ocorrência, quando chegou um terceiro, eu sozinha, naquele local, naquele momento, e chegou um outro homem para ajudar um outro homem. E esse cara chegou e já veio direto pra cima de mim, falando assim, o que você fez, o que não sei o quê. Então, assim, nesse sentido que eu digo do trânsito, a mulher, principalmente do trânsito, é uma que, ela tá errada, né? Mulher é barbeira, mulher é isso, mulher é aquilo. E, então, são situações pequenas do dia que eu quis citar esse exemplo, pra gente se posicionar e se colocar no local, assim, de que, cara, quando você tá no trânsito, quantas vezes que você escuta, tinha que ser mulher, tinha que não sei o quê, tá dirigindo igual mulherzinha, né? Ou, enfim, quando você... Qualquer situação que seja sobre a questão de dialogar, enfim, tá virando mulherzinha, tá não sei o quê. Homem que não faz isso, não sei o quê, enfim, é sempre colocado, é um pejorativo, né? Sempre. Você ser chamado de mulherzinha porque você é ruim, porque você é fraca, porque você não sabe fazer, né? Hoje em dia você fala assim, você é uma mulher, pra mim seria uau, parabéns, então é inteligente, organizado, é capaz das coisas, consegue abaixar a tampa do vaso, fazer coisas que, uau, você tem que pedir pra um homem fazer, que loucura, o homem consegue tanta coisa, mas abaixar a tampa da privada ele não consegue, tirar a comidinha no final do ralo pra literalmente terminar de lavar a louça, não, ele não consegue, então assim, né, a gente precisa de momentos ou que não precisem ter tanta explicação, não precisem de absolutamente nada, porque deveria ser um elogio ser chamada de mulher, não pejorativo, e não deveríamos nem usar essas palavras pra fazer brincadeiras, né, no sentido de... Eu já passei muito também por isso, por conta de momentos aqui, eu lembro que tava o pessoal da prefeitura trabalhando aqui na rua e tal, e aí eles estavam precisando fazer alguma coisa, tocaram um interfone, e eu atendi, oi, boa tarde, a gente pode falar com o dono? Entende? Tipo assim, eu atender o telefone... Não, uma mulher não pode ser a dona desse lugar. Onde está o dono? Porque já ouviu uma voz feminina e vai assim, não deve ser secretária, empregada. Recepcionista. Não, assim, e a pergunta poderia ser, posso falar com o proprietário? Sou eu mesma, pode falar. Não, a primeira pergunta é, eu quero falar com o dono. Já, tipo, não, você não Neto, vem aqui e responde pra esse cara. Só que daí quando vier as buchas, digo, ele quer falar com um homem. Mas aí quando vier as buchas, resolve tu também. Porque daí na hora de resolver as buchas, de documentação, de fazer não sei o quê, a parte burocrática, a parte difícil, quem que faz? As mulheres. Só que daí na hora de responder pelo dono, tem que ser um homem, né? Das pessoas que vieram prestar serviço pra mim, de se meter, quando eu tava construindo, o pessoal que me ajudou a construir a Casa da Árvore, e o Neto, que é meu namorado, tava sempre aqui comigo, eu lembro que quando havia alguma evolução dentro da casa, e eles tinham que contar pra gente, ele vinha e ele olhava pro Neto, falando assim, ô dono, ô senhor, a gente já levantou as paredes, a gente já colocou a privada, não sei o que, não sei o que. E aí eu olhava assim e falava, você tá vendo que ele tá olhando pra você, construindo a minha casa, sendo que eu tenho técnico de desenvolvimento de produtos, eu sei fazer planta baixa, eu que fiz o projeto da minha casa, eu que escolhi tudo, eu que escolhi o material, eu que comprei, eu que fiz tudo, porque era o meu projeto, mas na hora de fazer as atualizações, era olhando pro Neto que ele fazia, sendo que fui eu que dei as instruções, eu que passei a planta baixa, ele lidava comigo, mas na hora de falar do progresso dele, ele não tinha coragem de olhar pra minha cara. Sim. Né? E tem mais um episódio também pra quem quiser ir lá olhar no da Jussara, tanto no da Jussara, no @Jussara Cultural, quanto no @Thaís Coraine. Tem uma história que também foi super drástica. Tem um vídeo lá contando a história de quando houve o cara que veio trazer as madeiras. E ele levou o portão inteiro da casa, sendo que eu liguei e avisei várias vezes que aqui o portão tem certa medida e que o caminhão tal não passaria, que ele tinha que tomar cuidado. E não tomaram cuidado, vieram com uma madeira, faltava uma semana pro Natal, minha família inteira ia vir. Eles destruíram a instalação elétrica que eu tinha recém-feito, ou seja, destruíram tudo que eu tinha. Tinha uma grana investida ali. Foi assim, e aí eu lembro que o cara eu falei assim, eu preciso que vocês venham consertar isso amanhã, era tipo uma sexta-feira. Aí eu falei, eu já saí gritando, daí o cara, calma moça, porque eu saí já filmando, porque obviamente você precisa ter uma respaldo prova, de alguma coisa. Daí eu já saí daqui falando, esses caras destruíram a frente da minha casa, eu já saí filmando, fui filmando, e o cara, calma moça, eu falei, calma moça o quê? Se eu fosse um velho bigodudo, tu ia falar, desculpa senhor, ou foi mal senhor, por que é calma moça, até nessa hora? Eu tenho o direito de estar brava, porque você acabou de destruir a frente da minha casa, sendo que eu avisei várias vezes, ou seja,
eu sou histérica agora. Qualquer outra pessoa que tivesse nítido no momento de sentir raiva poderia, se fosse um homem, ficar bravo. Sim. Mas eu tô sendo histérica, então é calma, moça. Eu falei, não tenho calma, moça. Não existe calma, moça. É desculpa, moça. A senhora acabou de destruir. Você pelo menos tem a humildade de me pedir desculpa pelo erro que você cometeu. Mas pra uma mulher, eles não têm coragem de pedir desculpa, porque eles não erraram. Foi vacilo, eu quase me machuquei. O cara falou, eu quase me feri aqui. Eu falei, que feri? Você é um caminhoneiro, o mínimo que você deveria saber é medir a altura do seu caminhão, ou seja, você não tem a autorresponsabilidade do seu serviço, e é melhor colocar a culpa em cima de mim, né? E aí nisso foi super difícil eu conseguir fazer eles consertarem, porque tava chovendo no outro dia, aí os caras, mas tá chovendo, e eles me prometeram uma coisa, eu tive que ligar pro falar com o gerente, enfim, fazer um forfé para conseguir ter o que de direito eu teria. E aí eu lembro que eles falaram, mas tá chovendo. Eu falei, moço, eu tenho uma semana, tem 2 dias para o Natal, e Joinville, se chover e vocês pararem de trabalhar, ninguém trabalha. Então coloquem uma capa de chuva e venham aqui. Deu 15 minutos, os caras chegaram com uma capa de chuva e foram arrumar meu portão. Ou seja, eu tive que fazer todo um reboliço para fazer uma coisa que eles já estavam... Teve que dar uma de doida, resumindo. Para fazer algo que eles já deveriam ter feito, e eu já tinha pedido, isso poderiam ter feito só... pela autorresponsabilidade do dano que você me causou. Eu não precisaria ter que passar por todo esse desgaste, que eu acho que esse também é onde a gente quer chegar. Não se desgastar tanto para fazer tarefas que poderiam ser lidadas com muito mais facilidade. Eu estraguei, eu conserto. Por que eu tenho que gritar, fazer um drama, ameaçar e fazer tudo isso pro cara como mulher me respeitar? Digo por quê, né? Então, eu acho que a gente quer mesmo uma sociedade que seja moldada, onde a gente não tenha que se desgastar tanto para ir explicando as coisas, né? De novo, hoje é um podcast que a gente está explicando, contando as histórias para as pessoas talvez conseguirem se aproximar e entenderem um pouco mais da nossa história para a gente conseguir fazer mudanças, mas o ideal é não estar se explicando. Não precisaria dar exemplos para as pessoas conseguirem se identificar, tem que passar a contar toda a minha história de vida, até também como em casa, que eu gostaria de colocar alguns pontos também relacionados a isso, que eu já tive uma família mais alternativa, depois posso contar mais pra frente os detalhes e tudo mais, mas assim, tendo dentro de casa, com um pai sensível, que já tinha uma cabeça bem mais expandida, mesmo assim, que respeitava as mulheres, ainda assim era o homem de casa, o homem da família, o mimado, era tudo feito pro Celcinho, feito pro meu pai, e hoje em dia eu vejo a minha mãe, claro que por conta de gerações e tudo mais, fazendo tudo o que era devido para ele, assim, hoje quando a gente conversa eu vejo que foi até difícil, talvez, provavelmente, para a geração completa dessa de criar personalidade como mulher e estando com homem, sendo que a vontade do homem sempre prevaleceu. Exato. Então, eu não sei a música que eu gosto de escutar, porque eu sempre escutei a que seu pai escutou. Eu não sei o quadro que eu vou pendurar, porque o quadro foi sempre seu pai que escolheu. Então, é uma coisa que dentro de casa, e olha que foi uma família que me deu super mente aberta, mas que você vê ainda ali o machismo, né, velado, e totalmente pulsante ali ainda. Então hoje, quando vivo, eu né? vivo ali, de falar assim, caraca, cara, eu sou muito feliz por ter tido oportunidades, por ter crescido numa família alternativa, já muito aberta, com meios de viver totalmente novos, alternativos, modernos. Mais livres, mas mesmo assim, dentro de casa, tinha muito dessa de anular, e aí a dor maior da sociedade, tendo que tanto o homem quanto a mulher no relacionamento se anular para fazer o que a sociedade quer, que é de novo o que a gente, né, tá aqui tentando conversar, é o que nos fere a sociedade, o jeito que ela pensa e no jeito e os quadradinhos e as caixas que elas nos colocam para que a gente seja aceito e faça um serviço bem feito, ou a gente tá fazer sendo quem esperam que a gente seja, né? Então essa a Jussara para as mulheres, para os homens ou para as crianças, para todo mundo que está aqui, é para ser um lugar onde a gente possa se conectar com a nossa essência real, assim, e quebrar os paradigmas, se conhecer. Não precisa ser do dia para noite, é uma construção, né? Eu acho que o fim, a gente nunca quer chegar no fim. Quando chegar ao fim, vai ser chato. Eu acho que o legal é a gente contar essa história e fazendo pouco a pouco e ter essas pequenas mudanças, essas pequenas conquistas, pra gente chegar à nossa essência, o mais próximo que a gente tem pra ser que a gente é, assim,
ter que se explicar, sem precisar contar a história de vida para ter valor, Exato. né? Para poder mostrar até, sei lá, o cabelo, ou ter que me vestir para ser aceito. Que foi o que Berlim ainda me deixou muito feliz por ter vivido nessa sociedade, porque era isso. Era todo mundo junto e misturado, mas se respeitando. Era a pessoa de burca rezando pra lá, o mexicano cantando uma música, os alemães, e aí você via que tava todo mundo ali convivendo com as suas diferenças e tendo momentos para conversar com ela. Tinha momentos que os alemães iam nas festas turcas. Então, assim, hoje em dia, por exemplo, a alimentação turca e a alimentação alemã, a gente nem sabe o que é o que, já estão muito integradas. Porque fazem parte, como em São Paulo, a alimentação asiática, chinês, japonês, tem muito coreano e tal. Então, assim, se você comer um gohan em São Paulo, é muito normal. As coisas vão começando a fazer sentido umas com as outras. É onde a gente quer chegar, onde a essência de cada um seja bem vista e sempre o que tá certo, o que tá errado. Não, aprendam a conviver e crescer juntas, né, nas diferenças, que eu acho que isso que é o mais legal. A sociedade coloca todo mundo em caixinha, tem que ser assim pra ser mulher, tem que ser assim pra ser homem, e eu acho que é isso que nos fere tanto e o que nos deixa tão... E distancia, né, distancia de tudo, assim, e muito nesse sentido, a minha mãe, ela também veio de uma criação com 13 irmãos, o meu pai tem 16 irmãos, moravam no sítio, e tinha muito essa coisa de os filhos mais velhos cuidarem dos mais novos, e a minha mãe era uma das mais novas. Teve esse privilégio, apesar, né, de ser uma das mais novas, mas dentre todas as irmãs, a minha mãe sempre foi rotulada muito. E é até um papo que eu quero falar até pro Dia das Mães sobre isso, que, cara, a minha mãe até hoje, a minha mãe realmente, ela é muito briguenta, ela é muito irritada com muitas coisas, mas assim, muito do que eu sou é porque a minha mãe me deu muito de exemplo de não abaixar a guarda, de não ficar quieta, sabe? E a minha mãe teve que se posicionar muito, porque ela tinha muitos irmãos que mandavam ela simplesmente calar a boca porque ela era mulher e eles eram o homem da casa, né? E antigamente todo mundo perdeu os pais muito novos, então foram criados pelos irmãos. Claro. E a minha mãe sempre foi a briguenta. E até hoje. E recentemente, eu sempre vim escutando, assim, muito tempo escutando que as pessoas falando assim, ai, coitado, tipo, do meu pai, né? Coitado do amor, não sei o quê, não sei o quê. Ai, porque deve comer o pão que o diabo amassou. Eu falei, cara, ninguém sabe que como loucura. É dentro de casa. E por a minha mãe se posicionar, é muito visto isso, que assim, cara, o que o pai da Kelly deve enfrentar dentro de casa com aquela mulher? E assim, como se fosse algo ruim, como se fosse a mulher tem que sempre consentir e sempre tem que estar no local, né? E cara, a gente tem que muito abrir os nossos olhos mesmo, olhar para essas nossas crianças, né? Eu que tenho uma filha de 3 anos, hoje eu já vejo que ela tá... Eu tô conseguindo seguir num caminho onde ela fala quando ela não gosta e eu deixo ela se posicionar a respeito, eu dou ouvidos a ela, né? Não, eu tenho essa preocupação de dar ouvidos para ela, Sim. porque por muitas coisas que aconteceram, e a gente precisa também, nós como sociedade, que eu escuto muitas pessoas falando, ai, cara, isso tudo é muito mimimi. Sempre foi assim, antigamente não tinha isso, antigamente era normalizado muita coisa. Antigamente, já passou, agora é um tempo novo. Exato, tá vamos evoluir, cara, vamos pensar fora da caixa, não é porque as mulheres antigamente tinham que lavar roupa na pedra do rio, que hoje em dia a gente ainda vai continuar, não só as mulheres, mas que hoje em dia ainda vai ser feito dessa forma. Sim, que tarefa de casa é tarefa de casa, não é tarefa do homem ou da mulher, os dois que tem que fazer, exato. né? É a autorresponsabilidade de cada um, a gente não tem que dividir as tarefas, a gente tem que compartilhar as tarefas para que nenhum fique cansado demais ou, né, com muita tarefa. É divisão, é muito claro. Essa igualdade, mas que faça sentido no dia a dia da nossa vida. Total. Né? E assim, a gente fala, Thaís, com 90% empreendedoras, mulheres. E eu já entrevistei, assim, mais de 80 mulheres nesse podcast. E histórias incríveis, lindas, maravilhosas, que elas muitas vezes acabam não contando, porque não é legal mostrar isso, porque a sociedade diz que talvez ela tenha que mostrar só uma parte. E o que entra, Thaís, nesse ponto, que eu quero muito trazer consciência também, nós como empresárias e como empreendedoras, que, cara, todo dia estamos na luta e tendo que vencer alguns preconceitos diários, assim, eu vejo que muitas delas que empreendem, que têm a própria empresa, elas não se veem como o negócio dela como algo, como se fosse assim, o que vai prover a família.
sabe? Com o negócio dela, ela não vai conseguir sustentar a casa. É o marido dela. Aí a pergunta, às vezes, que eu fazia assim, era no off mesmo, falando assim, que legal, e enfim, como é que é pra te empreender, e hoje tá bem sucedida e tal. Ela, ai, não, tá tudo bem, é porque se der errado, meu marido traz um dinheiro pra dentro de casa. Tipo, assim, a mulher ainda, mesmo estando numa posição à frente, elas querem estar numa posição de protagonista, não à frente do homem, mas assim, à frente da nossa própria história. Tipo assim, a gente não quer se colocar naquela posição de sempre não ser capaz de fazer as coisas. Né? Aí eu acho, pra mim, que isso é um ponto também acho que vem da desconstrução da mentalidade do próprio homem. Total. Porque o homem se sente. O homem problemático hoje, no meu ver, se sente mal de ver uma mulher se dando melhor do que ele. Então, isso vai num lugar onde vai tirar ele, colocar ele numa insegurança de que se ele não tem, e os homens, se as mulheres estão num processo de mudança de autoconhecimento, os homens ainda não chegaram lá. Não. Eles ainda não estão fazendo análise, tentando se pensar onde ele se coloca na sociedade, se a minha mãe me educou mesmo pra eu não fazer nada e agora talvez eu tenha que aprender a fazer alguma coisa, porque eu sempre fui lavaram minha meia, dobraram minha cueca e agora minha mãe não tá mais aqui, ou se a mãe ainda estiver ali, ele romper e conseguir falar, não, mãe, eu vou lavar minhas coisas, eu vou fazer, né? Então, existe todo esse lugar dele que foi dado, que ele também precisa desconstruir como homem, para permitir que a mulher cresça e para que ela também tenha, ou seja, é um papel do homem também apoiar a mulher para que ela seja melhor, para que ela cresça, para que ela possa, sim, dar mais do que ele. Na minha casa, assim, na minha família, a minha tia, irmã do meu pai, sempre ganhou mais que o meu tio. Mas isso nunca foi comentado dentro de casa. Ela tem 3 faculdades, ele não terminou nem a que começou, mas sempre. Então, assim, pra não humilhar, sabe, pra não. Ele não se sentir pra ele abaixo. não se sentir mal, a gente não falava sobre isso. Que ela ganhava mais do que ele, né? Então, assim, por que essas coisas são tão normalizadas? Então o homem e a mulher também tem que se permitir, porque a gente acaba se autossabotando, né? Num lugar onde. Eu não vou falar daquele The Secret, que tem coisa assim, mas a gente precisa visualizar, acreditar para ser verdadeiro. Talvez tenha muito potencial a empresa dessa mulher, mas se ela não se der o direito de voar, de decolar, de ganhar mais, ela vai se autossabotar sempre. Por isso também que eu acho tão importante essas conversas e o que você está fazendo com as mulheres, que é isso. Que, para mim, a gente aprende pelo exemplo. Então, no decorrer das experiências que a gente vai conseguindo mudar. Não é uma perfeição, mas é uma busca, né? E aí acordar para isso, acordar para os homens. E eu acho obrigação dos homens que estão te desconstruindo avisarem os outros homens. Com certeza. Né? Assim como um branco deve avisar outro branco como se trata um negro se tem problema, não é obrigação do negro avisar para os outros como ele deve ser bem tratado. É obrigação de uma pessoa branca avisar para outra como para a mulher avisar para outro e um homem avisar para outro. Você tá sendo machista, você tá sendo escroto e tudo mais, né? Então, precisa de existir respeito acima de tudo, né? No final de contas, essa conversa, ela é para isso. É pra gente falar que precisa existir respeito, precisa existir essa... Cara, a gente é indivíduo igual, velho. A gente é indivíduo... A gente vive na mesma sociedade. Que raios que a gente ainda se coloca em posição em segundo plano, ou enfim, o exemplo da sua tia, que pra mim hoje é um absurdo, claro, isso ela, não sei se ela ainda vive, mas, né, antigamente, e eu conheço pessoas que ainda vivem isso. E é absurdo a gente ver esse tipo de situação, e que bom que a gente está conseguindo fazer esse movimento. Começando a fazer esses pequenos movimentos para as pessoas se conscientizarem. Então, cara, você que está aí acompanhando a gente, olha para uma amiga sua, olha como você trata, olha como você julga, olha como você fala de outra mulher, primeiro de tudo. Olha como o teu companheiro, seja teu marido, teu namorado, teu irmão, teu pai, enfim, as pessoas que estão ali na tua convivência, olha começa a observar como é que as pessoas tratam umas às outras, né? Se existe realmente essa questão do sexismo, se nós mulheres somos sempre colocadas em uma caixinha, e se a gente está sendo, se posiciona, porque eu falo de nós mulheres que a gente comunica com mais mulheres, mas você, homem que está acompanhando a gente, coloca a mãozinha na tua consciência também, olha como você trata a mulher. E o que eu mais escuto também, Thaís, e que é algo que para mim é cômico,
Por exemplo, tá numa roda de amigos, igual acontecia, assim, quando criança, que a gente conversava, não tinha muito essa diferença eu, pelo menos na minha realidade, eu gostava muito de brincar com os meninos e não tinha esse distanciamento, mas de fazer algum comentário, algum homem fazer algum comentário negativo ou pejorativo sobre uma mulher, e eu me posicionar e falar, cara, não fala assim dela, sabe? E a pessoa me trazer assim, não, mas eu não tenho nada contra as mulheres, eu tenho um monte de amiga mulher. Sim. Então, cara, isso é muito velado. usado como... Exato, tipo assim... Ou com o gay. Ah, não, eu não tenho preconceito porque eu tenho um monte de amigo gay. Com o negro, como você citou, não, eu não tenho, não sou racista, coisa nenhuma. Eu tenho um monte de amigo. Fulano de tal é meu amigo e ele é negro. Cara, se você faz comentários que são preconceituosos, você é preconceituoso. Ponto, acabou, é claro. E a mudança começa a partir do momento que você começa a admitir. Ninguém tá aqui pra ser perfeito, a gente tá numa constante mudança. Admitir os erros é a primeira parte pra você sair de uma mudança, reconhecer que você é. E como as mulheres, eu desejo, como, assim, o meu projeto chama Jussara, é uma mulher, é feminino, é feito de mulher, é feito pra mulheres, mas é feito pra todo mundo que tiver vontade de se conectar com a sua essência, né? E, assim, venho fazer um convite pra que a gente possa criar uma sociedade que seja menos competitiva entre as mulheres, que a gente consiga conversar mais, se unir mais. Exato. E o espaço da Jussara tá aberto a todas as mulheres que tiverem projetos empreendedores, queiram usar o espaço para fazer algum projeto de terapia, de conversa, de workshop e encontros de mulheres. A gente tá aqui para isso, a Jussara tá de portas abertas. Agradeço muito, muito, muito massa a gente poder estar conversando sobre isso. E é isso, a gente vai estar com um espação aberto para poder conversar e trazer essas mudanças diariamente, enquanto precisar, enquanto o espaço está aqui aberto e pulsante, cheio de mulheres pra gente, de sementinhas germinando de coisas boas aí pela frente, pra gente fazer do Joinville um lugar cada vez mais legal pra gente estar, né? Exato, fazer esse movimento mesmo. Quero te agradecer muito, Thaís, por tu ter aberto as portas pra gente também. Sempre bem-vindos. Eu espero que esse seja o primeiro bate-papo que a gente esteja começando por aqui, seja o primeiro passo e que a gente possa ter outros papos aqui mesmo e trazendo mais movimento, realmente, Com mais certeza. Mulheres e mais homens e tudo mais. E aproveitando, para você que ficou até aqui com a gente, a gente está sendo envolvido junto em alguns projetos aqui do Jussara também. Já fala um pouquinho também dos próximos projetos que vai ter aqui no Jussara para fazer em torno de convite mesmo para você vir conhecer. Maravilha, vou usar assim esse momento. Então, o primeiro convite que eu vou fazer é da Jornada Elemental que a gente está tendo agora em junho, que é uma imersão de 3 dias com músicas. Eu vou fazer a parte da curadoria sonora, então vou estar tocando de DJ, a gente vai fazer uma jornada através dos elementos, né? Água, terra, fogo, ar e éter, que é a chave que engloba todos os elementos, e aí vai estar a Amanda, que vai estar também fazendo yoga, já estava no podcast do Zen Rótulos. Quem quiser também dar uma olhada, conferir o trabalho da Amanda no Zen Rótulos, é muito massa. Então a gente vai estar aqui numa imersão de pessoas que querem se conectar à sua essência, trabalhando com os elementos, muita música boa, as músicas vão estar conectadas com os elementos, então músicas terrosas, músicas fluidas como a água, músicas que vão te conectar, te trazer um ar, te fazer respirar, respiração, muito yoga, muita união, comida saudável. E agora a gente também está preparando, em agosto a Jussara vai fazer 3 anos, né, de existência, e dessa vez a gente quer comemorar de uma maneira muito especial. Então a gente vai estar com um tour com uma banda que em breve vai ser divulgada, vamos fazer uma surpresa aqui, mas uma banda muito massa, e a gente vai estar em 3 locais, e passando aí vai ser uma tour, e eu vou passar todas as informações em breve, fiquem de olho lá na nossa página do Instagram, e na Una Produções também, que já tem uma parceria muito massa rolando. E aí vai ter só coisa boa, só música boa, intervenção artística, live painting, vai ter performance de dança, e aí vai ser em agosto, que é o aniversário da Jussara. Fiquem de olho aí nas informações em breve, e vai ser muito especial. Quero que todos fortaleçam a arte aqui de Joinville, fortaleçam a natureza e o nosso movimento que está fazendo para a gente crescer, para a gente florescer e poder mudar mais a vida das pessoas. Para quê? Para que elas possam se conectar com a sua ciência, que elas possam ser, e que a sociedade não nos coloque em caixinhas e nos deixe doentes com depressão. A gente quer ter uma vida saudável, o tempo que nos tem aqui na Terra, a gente quer ter uma vida saudável, uma vida livre, e a Jussara está aqui para isso. Então, agradeço e espero que a gente concretize junto os
nossos planos, né, Kelly? Que Bora. ainda essa galera vai ter que aguentar a gente ainda. Vai ter que escutar aguentar. nossa voz gritando, nossa voz falando, vai ter que ser. Não vai dar Agora já era. Agora Colocaram não uma tem câmera mais na volta. frente, o microfone aqui, ninguém me tira desse Agora, lugar. até tem que dar mais microfone pras mulheres. Tem. Chega de microfone pra homem. É muito podcast de homem com microfone. Isso daí também. Mais mulheres e mais microfones pras mulheres, por favor. E que a gente possa, cara, que você que tá falando sobre isso, ouvindo a gente até aqui, cara, comenta aí, compartilha também, Sim. cara. Não fica só contigo isso, não fica com vergonha de compartilhar com outra amiga, ou enfim, com um amigo, com um marido, enfim. Cara, coloca na televisão da tua casa, assiste com a Isso aí. família inteira, pra que gere esse tipo de consciência, tá? E assim, Jornada Alimentar vai ser agora em junho, né? Isso, dia 20, 21 e 22 de junho. Oportunidade para você conhecer Jussara Cultural, ver todo o espaço aqui que é lindo, maravilhoso. Já segue o Instagram ali para você conhecer mais desse espaço, para te gerar esse desejo também. Ai, cara, eu não quero participar dessa Jornada Alimentar agora, porque eu não consigo 3 dias de imersão, nananana. Jussara também tem... Hospedagem, tem day use, você pode comemorar seu aniversário, Exato. tem lago, tem a Casa da Árvore, que é o nosso xodózinho, que é um espaço super, super aconchegante, confortável, mas cercado de natureza, você pode fazer observação de pássaros, tem uma banheira vitoriana para você tomar um banho de banheira gostoso, a gente serve alimentações aqui saudáveis, almoço, café da manhã, tem tudo lá, pode entrar em contato com a gente por WhatsApp, tem o nosso site e tem ali o link na nossa bio, que tem todas as informações que vai te direcionar para o nosso WhatsApp, para você ver todas as opções de hospedagem, os eventos que a gente já teve aqui, as fotos, corre lá, dá uma olhada e venha conhecer pessoalmente, a gente tá aqui sempre para te receber. E assim, se permita também fazer algo diferente do que você já faz na tua rotina. Sabe, assim, cara, eu gosto de um pagodinho. Tá, Jussara vai ter também um pagodinho tem tudo, que vai feijoada rolar e pagode daqui em breve. Delícia, mas se Só permita esfriar um também. pouquinho, a gente já vai... Se permita escutar outra coisa, escutar outro som, escutar um outro artista, apoiar artistas locais, né? A gente fala muito sobre Joinville não trazer, eu escuto muito, Joinville não tem nada, mas quando tem, o próprio joinvilense acaba não apoiando o que tem no local. Então vamos unir forças aqui da região de Joinville, porque é uma das maiores cidades do estado, e a gente vê esse distanciamento muito acontecendo no dia a dia, mesmo na rotina. E então você que gosta de arte, você que gosta de cultura, você que gosta de som, você que gosta de conhecer pessoas novas, coisas diferentes, é o momento para você aproveitar essa oportunidade, vir conhecer galeras diferentes. Sai da tua rotina, tá? Sim. Se permita mesmo. Piraberaba nem é tão longe assim. Não, bem pertinho, tá? 14 km do centro aqui da nossa cidade, 14 minutinhos, bem fácil de achar. Você vai pegar assim, ó, sei lá, uns 200 metros de estrada de chão. Não tem desculpa, tá? Realmente não tem desculpa, é muito próximo, muito acessível. Então, eu mesma te faço esse convite e convido você também, mulher, a levantar algumas bandeiras e a não, em vez de calar outras mulheres e buscar silenciar, coloca a tua voz também no microfone aí, porque você tem muito pra dizer. Thaís, obrigada, viu, por essa conversa. Valeu, primeira de muitas que ainda vão rolar. Isso aí. Já se inscreve no nosso canal e também segue a gente lá no Instagram, @patodaleste, segue a Una Produtora também. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, então. Beijo! Valeu, galera. Beijão. Mic ligado e papo vai. Falação de cílio que atrai. Pá na mão e vamos lá. Cavando com estilo, haja lá. Entre nossos pincéis ficou aquela pá que já encantou. Brilho nos olhos, extensão. A pá faz sua própria canção. Pá toda leste, cavando fashion. Cada cílio uma paixão. Entre risadas, uma sessão de risos e cílios, nossa missão. No estúdio, nosso terreiro, cavuco e como é maneiro, toda a extensão vira arte. Tá na mão, a gente bate. Tá toda laje no ar, palhaçadas pra alegrar. Podcast que faz você sonhar, com cílios a brilhar sem parar.